O que mais me chamou a atenção nesse primeiro episódio de It, Bem-vindos a Derry, foi que o medo, ele não espera, ele tem pressa. Cada criança que morreu nesse episódio já estava quebrada por dentro, e quando o medo, a culpa ou o trauma aparece, Pennywise já ataca. E isso até me lembrou um pouco os monstros de From. Olá pessoal, eu sou Lidiane e sejam muito bem-vindos ao Indico Assistir. Como eu falei, tem um interessante paralelo entre os monstros de From e o palhaço de Derry. Em From, o ataque ele é mais paciente. Os monstros brincam com os medos e traumas e vão se alimentando devagar, se divertindo com o sofrimento das pessoas. Em Derry é o contrário, o ataque é rápido, tem pressa. Ele nasce, cresce e logo vira isca. Pennywise não quer entender o medo humano, ele quer sentir o sabor. E o episódio mostrou isso logo de cara. Assim que o medo aparece, o ataque já acontece. E eu vou analisar os medos de cada personagem e como foram esses ataques. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva, porque ajuda a gente a crescer. Que ative o sino de notificação de um novo vídeo, mas caso não receba a notificação, eu sempre deixo uma mensagem quando o novo vídeo é postado. Começando com Matt, ele vive um medo dentro de casa, tentando fugir desse pai agressivo e também de Derry. Aparentemente, ele tenta se agarrar à ideia de ter uma família perfeita, e é justamente essa esperança que o mata. Pennywise usa isso como armadilha, transformando o amor que ele queria em horror. O bebê mutante que o ataca é uma imagem forte, porque representa o seu trauma ganhando forma e também sua infância destruída. Lily também vive o medo, mas com ela é mais a culpa pela morte do seu pai e também por Matt, porque foi o amigo que ela rejeitou. Quando começa a ouvir a voz dele nos canos, é o próprio medo dela falando. Mas tem um detalhe que muda tudo, que é o pingente de tartaruga. No universo de Stephen King, essa tartaruga é Maturin, uma força oposta a Pennywise e que representa equilíbrio, criação e muitas vezes protege quem ainda acredita no bem. E ela tem um pingente de tartaruga na sua pulseira, e possa ser que esse símbolo a tenha protegido durante o ataque no cinema. Ted vive um medo herdado, mas ele sente muita culpa por causa do desaparecimento de Matt, porque apesar de serem próximos, ele não se importava muito com Matt. Por exemplo, recebeu doces para ir ao aniversário dele, nem sabia que era o aniversário dele. Por isso ele quer tanto acreditar que Matt ainda está vivo. E o medo herdado surge quando ele fica sabendo do trauma que sua família carrega do Holocausto. O seu pai judeu conta histórias reais e horríveis, dizendo que o medo das crianças presas em canos é leve, perto do que a família dele passou. Isso mostra que o medo também possa ser passado adiante, porque agora Ted vive uma dor que nem é dele, e Derry se alimenta disso. Phil e Suzy viveram um medo coletivo. Phil, ele sempre se sente assustado com essa proximidade de uma guerra nuclear, mas também tem a questão de que ele quer fingir que não sente uma culpa pelo desaparecimento de Matt, já que ele teve o mesmo comportamento de Ted com ele. Mas quando resolve aceitar isso e ir em busca de Matt, seu medo desperta. E Suzy, que só estava com o irmão, acabou sendo vítima do seu medo. O medo coletivo é a brecha perfeita para um ataque de Pennywise. E Derry se alimenta disso. Ela é o reflexo de uma cidade inteira com medo. Ronnie é a coragem que resiste. Ela ajudou o Matt a fugir quando ele estava escondido no cinema e foi a última pessoa a vê-lo vivo. Mas ela está sentindo medo porque, assim como Lily, está escutando a voz de Matt nos canos, assim como outras crianças rindo e chorando e chamando o nome dela. Mas ela não se deixa levar por isso. Por isso, quando é procurada pelo grupo, ela tem um tipo de comportamento diferente. Ela sente medo, mas enfrenta. Quando todo o ataque está acontecendo, ela fica presa, mas se solta e vai imediatamente ao cinema para tentar ajudar as outras crianças, sem se preocupar com sua segurança, e acaba salvando Lily. Ela foi a única a mostrar que a coragem vence o medo. Em Derry, a coragem não quer dizer que o medo vai ser apagado, mas impede que Pennywise ataque imediatamente. E talvez tenha sido por isso que ela conseguiu ficar viva durante o ataque ao cinema, porque teve coragem de enfrentar. E Lily foi o símbolo da tartaruga. Andy Muschietti, que é o criador e diretor da série e também o diretor dos filmes It, falou que tinha um propósito com o massacre das crianças. Ele
disse que quando aquelas crianças morrem, é para deixar claro, Derry é um lugar onde até a inocência é descartável. Pennywise não espera a história crescer. Ele mata antes que a infância termine. E esse choque que faz o público entender, o mal aqui não tem regra. Essa é a mensagem dele para o público, que em Derry ninguém está a salvo. Como eu falei antes, eu me lembrei de From quando estava assistindo esse episódio de Bem-vindos a Derry. Porque em From, o medo ele é cultivado, cresce, enquanto os monstros observam. Já em Derry, quando passa esse período de 27 anos de hibernação de Pennywise e o novo ciclo começa, só é preciso um medo para que a faísca cresça e aconteça o caos. É como se From falasse de um medo que lhe prende e em Derry, um medo que lhe caça. No fim, It Bem-vindos a Derry não é só sobre um palhaço. Em 1962, quando se passa a série, o incêndio na boate Black Spot marca esse ciclo de Pennywise. E foi o ódio, o racismo e o medo humano que criou os monstros. Mas vamos esperar porque existe entre aquelas crianças a coragem que pode desarmá-lo. Diante de tudo isso que eu apresentei, será que é Pennywise quem escolhe suas vítimas? Ou será que é o medo quem escolhe as vítimas por ele? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.